Opa, aqui é o Matheus, e nesse vídeo eu vou te falar as duas principais análises que você precisa fazer se você quer ser um investidor de longo prazo. Mas você precisa prestar atenção porque a maioria das pessoas ignora essa última e essa talvez é a mais importante de todas. Então fica comigo até o final que eu vou te revelar como que você deve analisar uma empresa antes de você comprar ela, caso você pratique o buy and hold. Cara, existe uma briga enorme entre investidores sobre como que você deve analisar uma empresa, o que você deve olhar, quais são os indicadores, etc e blá blá blá, e fica nessa imensa discussão onde ninguém sabe o que tá falando, não tem fundamento nenhum, não tem nenhum embasamento sólido para dar aquelas opiniões e as pessoas mais tudo ficam no achismo. E também existem muitos tipos de análise diferentes que você pode fazer ante uma ação da bolsa de valores. Nós temos, por exemplo, os malucos da análise técnica, os malucos que ficam só olhando o gráfico, fica só vendo se o preço tá com tendência de alta, tendência de baixa. Nós temos os malucos do buy and hold, que são aqueles que compram independente de qual é o preço, independente da análise. Nós temos os malucos da diversificação, que diversificam muito para comprar uma empresa. Os malucos da concentração, que pelo contrário, eles compram poucas empresas. Nós temos os malucos que ficam comprando só empresa barata, ruim, e nós temos os malucos que ficam só comprando empresa boa e cara. Então qual é o certo, né? O que a gente deve seguir? Qual que deve ser a nossa filosofia? Primeiro de tudo, não existe certo e errado. Partindo desse princípio, você precisa entender que não existe um único jeito de analisar uma empresa. Não existe uma única forma de você olhar para aquele negócio e você saber se ele vai ser bom ou não no longo prazo. Não existe uma forma de você saber se aquele investimento vai ser um sucesso. Só que sim, existe estratégia e existe fundamentos. Uma coisa é você definir um fundamento e alterar a sua análise de acordo com a sua estratégia, e outra coisa é você não ter nem fundamento e nem estratégia. Então você precisa ter um pilar antes mesmo de você sair analisando e de você sair modificando seus critérios de análise. Mas antes de modificar seus critérios de análise, você tem que saber quais são os tipos de análise. E cara, as pessoas muito se confundem antes daqui, elas acham que é uma coisa só, mas na verdade são coisas separadas. E é o seguinte, existem dois critérios importantes que você precisa avaliar antes de você investir em uma empresa, sobretudo se você pratica o buy and hold, se você é um investidor de longo prazo. Essas duas precisam estar muito unidas, não pode ser apenas uma ou outra, apesar de que pode, o ideal seria que as duas estivessem aliadas. E é o seguinte, nós temos a análise de qualidade, onde por um lado você vai olhar quais são as características do negócio, as vantagens competitivas dele, quais são os benefícios, a estrutura dele, quais são seus produtos, se suas marcas são fortes, se a empresa é boa, blá 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 blá. Essa todo mundo já sabe. Só que por outro lado também tem uma que é tão importante quanto, que é analisar o preço dela, cara. Sim, o preço, ele acaba sendo importante de ser analisado em conjunto com os dois. Não quer dizer que você precise comprar barato quando você analisa preço, ou que você precisa comprar abaixo daquele valor que você estipulou que seria o ideal. Principalmente porque a análise de preço é um pouco mais complexa e demanda um pouco mais de estudo, mas é o seguinte, cara, você não pode sair comprando uma empresa aleatoriamente sem saber quanto valor que você está levando. Preço e valor são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Uma coisa é quanto que você irá levar de rentabilidade e outra coisa é quanto você vai pagar por aquela rentabilidade. Se o preço está muito alto e a rentabilidade está muito baixa, esse investimento não faz muito sentido. Mas se eles estão mais próximos, mesmo que o preço esteja alto, pode ser que seja um bom investimento, pode ser que valha a pena, mas você precisa ter uma noção básica. Você não precisa talvez se mergulhar nos cálculos mais complexos de valuation, nas fórmulas mais complexas de matemática financeira para você saber se aquela empresa está no preço certo e comprar só abaixo disso, mas você pelo menos precisa ter uma noção de se a empresa está muito descolada ao preço do valor que ela vai entregar ou se ela está mais próxima. E o critério de que ações sempre se valorizam a longo prazo não é uma verdade absoluta. Não são todos os casos que acontece isso daí, e sobretudo quando você acaba pagando um preço esticado em relação ao valor, você realmente não vai estar levando um bom investimento para sua casa, você não vai estar fazendo uma boa aplicação. Porque é o seguinte, cara, investimento apenas é do que rentabilizar o seu dinheiro. Então você investe com o propósito de ganhar mais dinheiro com seu dinheiro, fazer seu dinheiro trazer mais dinheiro, não é verdade? Mas a partir do momento que você não se importa por quanto dinheiro você vai estar trazendo, qual que vai ser a rentabilidade que você vai estar conseguindo em cima de determinado preço, o propósito principal de investir, que era rentabilizar o dinheiro,
fica totalmente julgado, fica totalmente em segunda instância. Ou seja, primeiro você compra qualquer coisa e depois, torcendo, você quer que ele rentabilize seu dinheiro. Quando na verdade, rentabilidade é mais importante do que comprar qualquer coisa. E é o seguinte, você deve comprar empresas boas. Claro que deve. Você deve comprar empresas com boa qualidade. E essa análise de qualidade, de vantagens competitivas, todo mundo sabe fazer, todo mundo consegue identificar uma empresa rentável, com pouca dívida, com bons produtos. Isso daqui é um pouco mais fácil de fazer. E geralmente uma empresa muito boa, muito bem gerida, muito bem administrada, ela vai estar com um preço alto. Isso não quer dizer que ela seja um mau investimento, porque as coisas boas geralmente custam mais caro, isso é normal. Mas é o seguinte, você pelo menos deveria ter uma noção de quão descolado está o preço em relação ao valor. Você precisa estar acompanhando esse critério, porque é tão importante quanto saber se a empresa é boa, é saber se você vai estar levando uma boa rentabilidade com aquele investimento ou não. Então, cara, não faz sentido você simplesmente fechar os olhos para o preço. Existem pessoas que são muito extremistas em relação a esse critério, do tipo comprar qualquer coisa independente do preço, ou independente de qual é o valor daquilo, sem saber, sem conseguir avaliar isso daí. E existem, por outro lado, as pessoas que são extremistas de comprar extremamente barato, independente da qualidade. Então por isso que ambos critérios precisam andar juntos. E você precisa entender que mesmo que você não se importe para o preço, ou que você não ligue para qual é o preço daquele negócio, não significa que ele não é importante, pois ele é o que determina a rentabilidade que você leva. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que não ligam diretamente para o preço, do tipo de fazer um valuation, um fluxo de caixa descontado e tal, mas ele tem uma carteira bem diversificada e ele apenas compra as empresas que estão mais baratas na carteira dele. Então automaticamente, se na carteira dele uma empresa sobe e a outra cai, ele vai comprar a que está mais barata. Então indiretamente ele vai estar sempre alocando na empresa que ele considera como mais barata naquele momento, vai estar comprando pelo melhor preço possível. Então, cara, acaba sendo uma estratégia, querendo ou não, de você avaliar o preço sem analisar ele diretamente, pois se você tem uma carteira diversificada com empresas boas e você compra apenas empresas baratas, indiretamente você está dizendo que é mais importante comprar aquela empresa a um preço barato do que seguir comprando mais aquela empresa que esticou. E tudo bem, é uma estratégia. Existem outras pessoas que fazem um valuation, que fazem um fluxo de caixa descontado. Eu, por exemplo, estou estudando o fluxo de caixa descontado, que é uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de você entender a questão do valor e do preço da empresa. Também existem as pessoas que investem focando em dividendos, e o dividendo, querendo ou não, ele determina o preço que você tem que pagar pela empresa, pois as pessoas que investem em dividendos procuram investir em empresas acima de 6% de dividend yield. O dividend yield, por se você não lembra, é um indicador formado pelo preço e pelos dividendos. Então, automaticamente, se você cuida dos dividendos, preço você também consegue saber ele. Então, analisar pelos dividendos também é uma forma de você controlar o preço. Mas, cara, existe uma guerra aí no mercado onde todo mundo fala que você não pode se importar mais com preço, porque preço é uma coisa que só os dinossauros importavam, que só o pessoal de antigamente, né, se importava com esse fator, quando na verdade não é assim. Na verdade, o preço é uma coisa que sempre foi, sempre será, e é muito importante. Não tem como você simplesmente dizer que ele não importa. Uma coisa é você não dar atenção para ele, mas mesmo assim ele vai estar afetando sua carteira. E outra coisa é você entender que, olha, o preço ele é importante, só que eu vou fazer uma análise um pouco mais simples em relação ao preço. Eu prefiro focar em empresas com muita qualidade e analisar mais leve o preço. Mas as duas análises precisam andar em conjunto. Por quê? Porque senão você pode correr o risco de comprar empresas com excelente qualidade em um mau momento de mercado, em uma péssima situação onde aquele negócio te gerará uma má rentabilidade. Basta você olhar o gráfico de algumas excelentes empresas que talvez eu vou estar colocando aqui na tela, gráficos delas que mesmo sendo empresas que todo mundo considera como muito boas, se você tivesse pagado um preço alto por aquele negócio, talvez você não teria rentabilizado tanto o seu dinheiro quanto você tivesse pagado um preço normal. E por outro lado, se você não foca em qualidade da empresa e você foca só em preço, você vai acabar comprando muito lixo, porque empresas que estão falindo, empresas que estão péssimas, que estão em recuperação judicial, geralmente elas estão a um preço muito baixo. Então, se você não analisa a questão de qualidade, você pode acabar comprando essas empresas ruins. Como diria o Warren Buffett, é preferível comprar uma empresa
incrível a um preço justo do que uma empresa justa a um preço incrível. Então, cara, a qualidade acaba sendo importante tanto quanto o preço. O Warren Buffett não fala, prefiro comprar uma empresa incrível independente do preço. Ele fala, um preço justo. Então, o preço, ele anda junto com a qualidade. São duas análises que precisam analisar em conjunto, que precisam ser levadas separados. Mas você precisa entender que são análises diferentes. Então, por um lado, você vai analisar a qualidade, você vai analisar indicadores, vantagens competitivas e depois você vai analisar preço e tudo mais. Não é só analisando qualidade, indicadores. Já diz, opa, eu vou comprar agora, pá. Cara, você precisa ter uma noção, pelo menos, de quanto valor você vai estar levando em relação a esse negócio. Beleza, negócio incrível, mas eu tô vendo aqui que eu tenho uma segunda opção aqui na minha carteira, que eu também estava analisando, que entrega uma relação de valor muito melhor. Eu vou estar levando uma rentabilidade muito maior do que essa empresa aqui. Mesmo que essa empresa seja, entre aspas, com mais qualidade, eu vou estar ganhando menos dinheiro com ela do que essa outra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e você tenha entendido qual que é a importância dessas duas análises e por que você deve analisar tanto a qualidade quanto o preço de uma empresa. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e me manda uma mensagem lá no Instagram, @código-investidor. Vou ficar bem feliz de receber sua mensagem e de saber o que você achou desses dois tipos de análise. Bom, então é isso. Nos vemos na próxima. Espero que você tenha gostado e até mais.